A gente vem para um dos momentos mais especiais do nosso seminário. A gente está falando tanto sobre criança, sobre infância, mas alguém tinha visto criança nesse palco até o momento? A gente viu vídeo de criança, foto de criança, mas nada substitui a gente estar juntinho com as crianças. Então, nós agradecemos e parabenizamos a Secretaria Municipal de Educação, aqui de Serra Negra, que traz uma equipe incrível de uma escola maravilhosa, que vai ter uma apresentação cultural agora para vocês. Essa apresentação cultural é uma dança típica de festa junina aqui da cidade. As atividades culturais nas escolas de educação infantil são fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças, contribuindo para a formação de habilidades sociais, emocionais e cognitivas, além de contribuir para a promoção de criatividade e expressão. Essas atividades não só enriquecem o aprendizado acadêmico, mas também preparam as crianças para serem cidadãos criativos, empáticos e culturalmente conscientes. Nós teremos agora uma apresentação com a música Boi Bumbá, Som de Butacadã, Maternal 2, 17 alunos da professora Fernanda Aparecida Firmino e da diretora Érica Regina Pesetti. É com grande alegria que recebemos um Maternal 2. Todo mundo vai dançar, só não gosta quem não foi na festa do boi bumbá. Festa do bumbá, meu boi. Levanta, boi. E boi, meu boi bumbá. E boi, todo mundo vai dançar. Bota a mão na cabeça e começa a chacoalhar. E boi, é festa do boi bumbá. Bota a mão na cintura e começa a rebolar. E boi, é festa do boi bumbá. E boi, meu boi bumbá. E boi,
Eu acho que eles merecem também uma salva de palmas em pé. Viva a educação infantil, pessoal! É por eles que estamos aqui, né? Eles com certeza estão representando cada uma das crianças da educação infantil do nosso município. Parabéns a toda a equipe envolvida nesta e tantas atividades. Parabéns por ressignificarem o dia a dia escolar. Uma criança estar num palco, há muita coisa envolvida por detrás disso. Então, é muito honrado o trabalho que vocês fazem. Enquanto professora, agradeço em nome da diretoria da Undime o trabalho que vocês desenvolveram e convido o Celso também para entregar um mimo para essas belezuras de criança. E que todas as crianças da EMEB, professora Rossalba Petronini Salomão, sejam imensamente felizes. Professoras, mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Eu não falei que esse seminário estava repleto de coisa especial? É por eles, né, pessoal? Quando a educação infantil vem forte, quando a base vem forte, a educação dá certo. E é justamente para falar um pouquinho mais sobre o nosso compromisso com a educação infantil, para falar um pouquinho mais sobre o nosso compromisso com essa base que precisa vir forte, que a gente vai dar início a uma mesa extremamente relevante na tarde de hoje. Essa mesa ela vai ter como tema gestão, currículo e avaliação. Gestão, currículo e avaliação como formas de promover a equidade e a qualidade na educação infantil. E, de forma muito especial, eu aproveito esse momento para agradecer cada um dos colaboradores que, direto ou indiretamente, contribuíram e estão contribuindo para que o nosso seminário de educação infantil seja inesquecível. Eu acho que sucesso é pouco. Quando é inesquecível é porque nos transformou, né? E as coisas especiais, ou melhor, as coisas mais importantes, duram o tempo necessário para serem inesquecível. E é isso que a gente deseja para vocês nesse seminário, que ele seja inesquecível. E para ser inesquecível tem que ser marcante. Se é para ser marcante, então, existe um dirigente municipal de educação lá de uma cidade chamado Porto Feliz. Quem é que conhece Porto Feliz? Eu conhecia Porto Ferreira. Porto Feliz eu não conhecia, não. Eu passei a conhecer Porto Feliz quando eu entrei na Undime e conheci o nosso querido Celso, pessoa com a qual nós vamos receber com uma calorosa salva de palmas. Celso, dirigente municipal de educação de Porto Feliz. Esse homem maravilhoso e feliz, porque quem mora em Porto Feliz tem que ser feliz, né? Vai mediar a mesa, gestão, currículo e avaliação, como promover a equidade e qualidade na educação infantil. E nós teremos, como colaboradores dessa mesa, 2 pessoas, vocês me ouviram falar muito essa palavra, potentes. Vocês vão entender porque eles são potentes. Nós vamos receber com muito carinho Daniel Domingues dos Santos. Daniel Domingues dos Santos é professor e doutor em economia. Participa de conselhos de diversas organizações como EduLab, Instituto Ayrton Senna, Laboratório de Inovação em Políticas Públicas Educacionais, Instituto Ânima e Rede Ciência pela Educação. Atuou como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Econometria e presidente do Centro Acadêmico Visconde de Caiuru. Participou da criação do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social,
LEPS, sendo também um dos pesquisadores principais na criação de instrumentos como EAPI. A gente chama de EAP. Mensuração de qualidade nos ambientes destinados à educação infantil. E INAP, mensuração de aprendizagem na pré-escola. Além disso, Daniel liderou o Estudo Nacional de Qualidade dos Ambientes de Aprendizagem na Educação Infantil em 2022. E com esse mesmo entusiasmo e com muito carinho, tem que ter uma mulher nessa mesa, né, gente? Nós convidamos a Beatriz, o sobrenome dela, ela me ensinou, mas eu vou falar errado. Abuchain, olha que nome diferente, a Beatriz Abuchain, uma salva de palmas. Graduada em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutora em Educação e Currículo pela PUC São Paulo. Foi bolsista do programa de doutorado da Comissão Fulbright e CAPES, com estágio nos Estados Unidos da América, na University de North Carolina. Trabalha há mais de 20 anos com as temáticas de educação e primeira infância, tendo ocupado posições como pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, professora no Centro Universitário Faculdades Metropolitanas Unidas e diretora de projetos na Fundação Bracel. Atualmente, Beatriz, carinhosamente chamada de Bia, é gerente de políticas públicas na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Quem aqui não conhece a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal? Mais uma grande referência no tema de primeira infância no nosso país. Então, com muita alegria, agora vamos aprender um pouquinho com vocês. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu diria que é um misto, né, de alegria, de carinho, de amor, quando a gente fala de educação infantil, da primeira infância. E quando tem esse repertório que nós estamos vivenciando desde a tarde de ontem, quanta riqueza, quanta profundidade, quanto olhar para aqueles pequenos que hoje aqui nos encantaram, né? E aí a gente esquece todas as dificuldades, os desafios. Como havia uma dirigente que falou, eu tenho vontade de desistir. Quando tiver vontade de desistir, visite uma creche, visite uma pré-escola. O encantamento nasce e você fala, vamos juntos. É possível sim. A educação pública tem qualidade e tem sucesso. E graças à nossa dedicação e ao nosso profissionalismo. Garantir a todas as crianças, especialmente as mais vulneráveis, acesso à educação de qualidade, respeito às suas diversidades e individualidades e necessidades únicas, corrigindo desequilíbrios sociais, promovendo oportunidades justas, onde todos podem aprender e ter sucesso. Essa é a nossa temática de hoje. E para isso nós temos aqui duas pessoas que acho que dispensam maiores comentários, pessoas renomadas que fazem um estudo e um aprofundamento sobre essa questão da equidade. O tema daria mais um seminário, gestão, currículo e avaliação. E onde nós, dirigentes municipais, nos encaixamos. E eu trago uma reflexão da palestra da manhã. Nós estamos cuidando daqueles que mais precisam? Qual o nosso parâmetro de qualidade, observando os que mais precisam? Então, essa temática, né, vem trazer essa reflexão lá no chão das nossas escolas, na nossa aldeia, no nosso território, o repertório usado aqui, que ampliou o nosso conhecimento, e essa transformação tão necessária quando a gente fala nessas questões e a avaliação. Né? Qual a avaliação que eu faço do meu trabalho enquanto gestor? Qual oportunidade eu, como gestor, posso proporcionar para a minha rede, para essa mudança de paradigma, esse ressignificar de olhares, essas possibilidades e esse potencial que as crianças apresentaram aqui de transformar e ter qualidade de vida junto aos seus familiares. Então, diante desse contexto, eu passo aqui a palavra para a Bia, carinhosamente chamando assim, que vai ilustrar um pouquinho com dados, né, e com referenciais que vai ajudar-nos a retornar e exercer ainda melhor a nossa função, que é uma função de muita responsabilidade, porque nós temos o poder e o dever de transformar a vida das pessoas.
E só nós podemos fazer isso. Beatriz, com você. Oi, gente, boa tarde. Vamos lá, vamos subir a energia, que está todo mundo com soninho depois do almoço, né? Celso, queria te agradecer, né? Agradecer a Undime São Paulo, e acho que no teu nome saudar todos os dirigentes que estão aqui presentes e todos vocês que fazem a educação acontecer no dia a dia das creches e das pré-escolas. Eu vou pedir licença para falar em pé, que eu acho que a gente consegue me aproximar mais de vocês e também olhar a apresentação. Bom, o tema dessa mesa ele é bem desafiador e eu vou tentar passar por todas essas temáticas e tentar aprofundar alguma delas. Vamos ver aonde que a gente vai chegar. Eu acho que primeiro, rapidamente, contar para vocês um pouco da que instituição que é essa, né? A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Acho que a primeira coisa é dizer para vocês que esse é um ano de muita alegria para a Fundação. A gente está completando 60 anos, então é um aniversário importante. E desde 2007, a Fundação atua com a temática da primeira infância, entendendo que qualificar as políticas públicas para a primeira infância é a melhor forma que a gente tem de reduzir as desigualdades históricas que a gente tem no nosso país. Então, a nossa missão está muito alinhada, né, aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que falam, né, de assegurar um desenvolvimento apropriado para as crianças na primeira infância. E a gente tem duas estratégias maiores de atuação. Uma de qualificação das políticas públicas, de alavancar essas políticas públicas que a gente tem para a primeira infância. E aí a gente não está falando só de educação infantil, a gente está falando de outras áreas também, como saúde e assistência social, e também de sensibilizar a sociedade. A gente acha que é uma notícia que todo mundo tem que saber, que esses anos são fundamentais e que a forma que a gente educa e cuida dos nossos bebês e das nossas crianças pequenas faz muita diferença para todo o desenvolvimento humano. E aí trago alguns marcos legais do Brasil. O Brasil é um país com uma legislação bastante avançada quando a gente pensa na primeira infância, porém, a gente sabe que o maior problema é justamente a implementação, que é o desafio que vocês vivem no dia a dia. Queria destacar daqui a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, né, foi assinado no mês passado, no mês de agosto, mês da primeira infância, o decreto presidencial que instituiu essa política. E essa política ela traz uma evidência para a primeira infância muito importante, tanto no sentido da gente alcançar metas nas setoriais, quanto também da gente pensar um atendimento realmente integrado para a primeira infância, que não olha essa criança de maneira fragmentada. E pensando no nosso cenário da primeira infância no Brasil, segundo o nosso censo populacional, a gente tem hoje 18 milhões de crianças nessa faixa etária, e esse dado que eu vou falar agora é um dado que me toca muito e que eu acho que tem que tocar todo mundo, né? 55% dessas crianças estão em famílias de baixa renda, ou seja, mais da metade das nossas crianças vivem em situação de vulnerabilidade e de pobreza no Brasil. E se a gente olha, né, para essas crianças de famílias de baixa renda, a gente vai ver que 73% dessas famílias são de mães solos e de maioria negra. Então, eu acho que são questões que, quando a gente olha para as desigualdades, a gente tem que colocar uma lupa nelas. Né? Quem são essas crianças que o país não está atendendo como deveria, né? Está deixando aí ao longo do caminho. E esse número também, eu acho que para contextualizar, né, quase 5,5 milhões de crianças em situação hoje de insegurança alimentar no Brasil. É esse desafio que está posto, gente. E a educação infantil, como uma das políticas que me parece, né, mais bem estruturadas para a primeira infância, tem uma responsabilidade muito grande em mudar esse cenário. Então, eu trago essa pergunta, é ela que vai guiar aqui a nossa conversa hoje, né? Como efetivar políticas públicas que promovam a qualidade com equidade na educação infantil? E eu vou falar para vocês de 3 caminhos e também de 3 desafios. O primeiro deles é a gente ter um acesso com equidade na creche e para todas as crianças na pré-escola. Segundo, implementação da BNCC,
né? Puxa, Bia, vai falar de implementação da BNCC? A BNCC já é notícia antiga. Não é. A BNCC não chegou ainda nas nossas creches e pré-escolas, quando a gente pensa no Brasil como um todo, e a gente tem que continuar defendendo e trabalhando para essa implementação. E a implementação dos parâmetros nacionais de qualidade e equidade da educação infantil, que é uma documentação, né, uma regulamentação mais nova, eu vou falar um pouco deles para vocês. E, por último, os processos avaliativos para a tomada de decisão. E aqui eu vou fazer uma breve introdução, porque o Daniel vai mergulhar mais nesse assunto, vai contar para vocês mais sobre as questões de avaliação. Então, o acesso com equidade, a Kaili, do Todos pela Educação, que falou, né, na parte da manhã, ela já trouxe um pouco esses dados para vocês, eu não vou me deter neles. O que a gente tem que olhar quando a gente olha para dados de acesso da educação infantil? Vocês vão dizer, olha, não conseguimos alcançar como país a meta do Plano Nacional de Educação. É verdade. Mas a gente tem um avanço muito significativo no percentual da população atendida na educação infantil. E a gente tem que ser bastante otimista, porque se a gente olha para 10, 20, 30 anos, o Brasil fez um esforço incrível de prover uma educação infantil pública, né? Mas, além da gente colocar, né, atender toda a demanda de creche, colocar todas as crianças da pré-escola, universalizar a pré-escola no Brasil, o nosso maior desafio é a desigualdade, gente. As crianças, como a Kaili bem trouxe com os dados, né, as crianças que mais precisam são as crianças que não acessam, que tendem a não acessar a educação infantil no nosso país. Aqui estão os dados de creche que mostram isso, né? Ela trouxe pela manhã esses dados, né? E esse montante que é bem grande, né? De 2,2 milhões de crianças que estão fora da creche hoje no Brasil. Pré-escola, a mesma coisa. Temos a responsabilidade de universalizar a pré-escola, né? 94% é significativo, mas não é todo mundo ainda. E essas crianças que estão de fora, essas 400 mil crianças que estão de fora, elas são crianças em situação de vulnerabilidade. E aqui eu trago uma provocação para vocês, eu acho que todo mundo, talvez, né, que trabalha aqui com educação infantil, conhece esse cartunista, né, o Tonucci, que é um italiano. Quem não conhece, eu sugiro que o conheça. E ele faz, então, ele produz algumas imagens que fazem a gente pensar, que provocam a gente nesse lugar que a infância ocupa na nossa sociedade. E aqui, no caso, eu trouxe duas imagens em relação à educação infantil, né? A primeira, né, à esquerda de vocês, que fala desse cabide de crianças. E até a gente usava esse termo no Brasil, né? A gente dizia, cara, a creche não pode ser um cabide de crianças. E aqui, então, ele concretiza isso, né? Não pode, as crianças não podem chegar na creche e estarem lá apenas para passar o tempo. E, infelizmente, quando a gente visita escolas de educação infantil, a gente vê isso acontecendo, né? Então, tem que ser um espaço de promoção real do desenvolvimento infantil. E, por último, né, à direita de vocês, essa imagem que eu acho que é belíssima, né, da criança chegando na escola, cheia de expectativas, de brincadeiras, de descobertas, e a professora ali fazendo o cálculo que aquele é o 25ª criança que vai estar, né, na sala com ela. E a gente sabe que, para os professores, né, que estão no dia a dia das escolas, é realmente desafiador, muitas vezes, o tamanho de turma que a gente tem, porque a gente, enfim, está nesse país que é um país continental, com uma população imensa. Então, não adianta a gente dar o acesso e essa criança ficar pendurada no cabide. Não adianta a gente dar o acesso e o professor, a professora não conseguir, no dia a dia, dar uma atenção individualizada que todas as crianças merecem. Então, aqui eu arrisco, né, trazer alguns caminhos para os municípios em relação ao acesso, e o primeiro deles passa por um bom diagnóstico, por fazer um levantamento real da demanda de creche, por fazer um levantamento das crianças que estão fora da pré-escola e ter um bom mapeamento das suas condições de oferta, dos seus equipamentos, dos seus profissionais que estão atuando na educação, até para poder planejar. Como que a gente planeja a expansão se a gente não faz um bom diagnóstico? E o segundo ponto é justamente esse planejamento para a expansão, né? Eu acho que explorar o máximo possível as possibilidades de financiamento que essa rede pode ter, pensar nas condições da rede física, e aí não só na construção de novos prédios escolares, mas também na adaptação de prédios já existentes, e até a possibilidade
gente, que a gente sabe que não é ideal, mas de turmas de educação infantil em escolas, né, que já atendam o ensino fundamental, muitas vezes a gente sabe que é a única opção que o município encontra. E se ele encontrar isso com o cuidado de olhar para parâmetros de qualidade de educação infantil, ele vai conseguir prover uma educação de qualidade. E a questão da contratação dos profissionais, dos concursos, é que eu não estou falando só dos professores, de todos os profissionais que são múltiplos e que apoiam o dia a dia das creches e pré-escolas. Importante, né? A gente tem uma lei que foi sancionada o ano passado, 14.851, que fala agora que os municípios têm que ter critérios para priorizar crianças que estão na fila de espera de creche. Então, se tem uma fila de espera de creche, a gente tem que olhar para esses critérios, né? E esses critérios, alguns desses critérios estão colocados na lei, mas o que eu estou sugerindo é que eles sejam amplamente discutidos com a comunidade e que tenha transparência nessa lista de espera, que essa lista de espera seja divulgada, né? Importante também, gente, olhando um pouco para fora da escola, poder fazer campanhas para as famílias sobre o direito à educação infantil. Às vezes, as famílias mais vulneráveis elas não sabem desse direito. Parece que é uma coisa abstrata, é isso que eu estou dizendo, mas é verdade. Então, poder fazer essa campanha e dizer, olha, você tem direito a ter uma vaga na creche e o seu filho, sim, precisa estar, a partir dos 4 anos, matriculado na escola, é um diálogo importante que o município tem que ter com as famílias. E, por último, né, a importância da busca ativa, que eu acho que é muito clara, né, a Undime é uma grande apoiadora, né, do busca ativa escolar, faz parte, né, realiza. A busca ativa é fundamental para a gente não deixar nenhuma criança para trás. Vou falar um pouquinho agora sobre a implementação da base e dos parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil. Primeiro, eu trago aqui alguns dados, e eu acho que o Daniel talvez mencione esse estudo, que foi um estudo em parceria, né, da Fundação Maria Cecília com o LEPES, em que a gente... Não. Aqui, eu vou falar do estudo aqui, depois eu volto. Em que a gente visitou, né, a equipe do Daniel, visitamos 3.400 turmas de creches e pré-escolas no Brasil. Não é uma amostra representativa do Brasil, está longe disso, mas é o maior estudo que a gente sabe até hoje que foi feito, né, Daniel? Então, a gente foi a 12 municípios e a gente viu algumas coisas em relação à implementação da BNCC que nos preocuparam muito e eu queria compartilhar com vocês, né? Primeiro, a gente tem assim, apenas 29% das turmas com práticas classificadas pelo instrumento que foi usado, né, como boas ou ótimas. Esse instrumento ele é um instrumento de observação. Então, um profissional externo à escola vai na sala, fica um período longo, algumas horas ali, e ele tem um protocolo que ele vai, então, assinalando, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso quando falar de avaliação. Então, vamos pensar que 71% as práticas não foram boas, né? Mas eu queria chamar a atenção para o terceiro item, gente, que é um que muito me preocupa. Em 42% das salas que foram observadas, não teve, naquele momento de observação, nenhuma brincadeira livre. Não aconteceu brincadeira. Quando a gente pensa que a gente tem as nossas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que falam, né, que os eixos estruturantes do currículo são as interações e as brincadeiras, esse percentual nos dá um desespero, né? Aqui a gente está falando de uma média, né, mas uma média que está mostrando para a gente alguma coisa. Está mostrando que, para esse professor que está na sala, às vezes não chegou essa notícia de que a criança, nessa faixa etária, na primeira infância, ela vai aprender por meio das brincadeiras. E que, sim, é importante ela ter momentos autônomos que ela possa explorar, que a gente costuma chamar, né, de brincadeira livre. E aqui eu trago alguns dados do nosso censo escolar que comparam a rede municipal com a rede pública em relação à infraestrutura. Também vou chamar a atenção só de um dado, não vou ler todos esses dados para vocês. Mas, por exemplo, parquinho, que a gente sabe, gente, é super importante. As crianças não podem ficar, né, o dia inteiro numa sala, fechadas, né? Às vezes as crianças ficam 7, 8 horas na escola. Na rede municipal, né, em média no Brasil, 41% das escolas têm parquinho. E quando a gente olha para a rede privada, esse número vai para quase 83%. Então, tem um desafio. A qualidade não é só infraestrutura, tá, gente?
Não adianta ter o parquinho, não adianta ter o brinquedo, não adianta ter uma sala linda, uma escola pintada, se a prática pedagógica não alcança isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas os professores precisam ter condições dignas de trabalho, ter materiais em sala, ter uma área verde, né, poder expandir as atividades com as crianças é muito importante para a qualidade do trabalho que é oferecido. E aí, aqui eu trago, né, os parâmetros nacionais de qualidade e equidade para a educação infantil, que trazem essas dimensões, né, de gestão democrática, identidade e formação profissional, proposta pedagógica, avaliação da educação infantil, infraestruturas, edificações e materiais. Ele foi um documento que foi revisado pelo MEC, né? O ano passado ele virou uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que é essa resolução aqui que institui essas diretrizes operacionais de qualidade e equidade. Então, agora, esse documento ele passa a ser mandatório, ou seja, todas as escolas do Brasil, públicas e privadas, têm que seguir esse documento. E, como vocês viram, as dimensões são bem amplas quando a gente fala de qualidade, né? A qualidade ela não é um conceito fácil, ela está passível da gente pensar em cada contexto o que é qualidade, mas esse documento ele tenta dizer o seguinte: olha, minimamente as redes e as escolas devem oferecer isso para as nossas crianças, né? Minimamente. Então, eu convido vocês que não conhecem, né, esse documento, eu vou falar de um curso que a gente lançou ontem com o Ministério da Educação, vou passar o link para quem quiser se inscrever, mas quem não conhece esse documento, ele realmente tem que virar uma bíblia junto com a BNCC. Aqui eu trago algumas fotos, que é sempre bom a gente olhar, pensando, né, no que são essas dimensões. Nossa, 12 ou 2? 12. Ai, que bom. Ufa. Pensando o que são essas dimensões de qualidade. Então, essa primeira questão que eu tinha falado dos ambientes, a questão da intencionalidade pedagógica, o acesso, né, ao conhecimento e à cultura, a gente tem que proporcionar isso para as crianças, as interações e diversidade e a questão dos materiais. Eu vou falar um pouquinho disso agora. Eu acho que a principal questão, né, que a gente coloca quando a gente fala que não adianta só ter o material, é que a gente está falando de uma intencionalidade pedagógica. Então, como que esse professor se coloca diante das crianças e aonde que ele quer chegar, né? E isso, gente, não é um excesso de professor. A gente não quer uma educação infantil, né? Como falo assim, adultocêntrica, não está no professor, mas está na interação do professor com essas necessidades e interesses das crianças. E nessa interação, o professor ele tem que saber aonde ele quer chegar com as crianças. Nós temos na BNCC objetivos de desenvolvimento e aprendizagem que têm que ser olhados. Eles não têm que ser olhados de forma compartimentada, né? Não é disciplinar. A Bia Ferraz aqui de manhã falou muito sobre isso, né? Não é disciplinar, não é agora matemática, agora língua portuguesa. Não é nada disso na educação infantil. A gente vai trabalhar com esse conceito curricular de campos de experiência, mas com intencionalidade, pensando aonde a gente quer chegar. E aí eu trago, né, nessa questão da intencionalidade, 2 modelos. Eu trago aqui, a fonte está errada, ele não é censo escolar, isso veio de outro slide. É uma professora, referência de uma professora portuguesa que chama Júlia Formosinho, que ela explora esses 2 conceitos, tá? Da pedagogia da transmissão e da pedagogia da participação. A gente quer a pedagogia da participação, a gente não quer a pedagogia da transmissão. Por quê? Porque a pedagogia da transmissão ela tem uma centralidade no professor e tem um foco no resultado. Então, eu quero que a criança, às vezes, não é nem aprenda, né, gente? Eu quero que a criança decore isso que eu estou falando. Então, as crianças repetem depois de mim. Então, a gente vai fazer uma atividade mecânica, né? E a pedagogia da participação, a gente tem uma centralidade maior na criança e nessa interação. Então, aqui as fotos, eu acho que elas falam por si, né? Aquela foto ali de cima, à esquerda, a gente vê as crianças, né, sentadas, todas olhando para a professora está ali explicando alguma coisa, né? E na de baixo, a gente vê esses modelos prontos que as crianças, então, têm que fazer alguma coisa, colar bolinha, pintar, enfim. E embaixo eu trouxe 2 cenas que eu acho que são bem inspiradoras, né? Aquele momento da roda de conversa, como é um momento que não é só para o professor falar,
que é para o professor ouvir, que é para o professor construir ali uma narrativa junto com as crianças, né? E essa outra imagem, que é muito bacana, de uma educação infantil participativa, em que as crianças possam imaginar e possam criar. Aí, concluindo essa parte, né, que são os caminhos, então, para os municípios, né? Qualificação da formação continuada, a gente não tem dúvida disso, né? A gente está falando aqui de BNCC e de parâmetros, mas a gente tem que fazer essas notícias chegarem nas nossas escolas, né? Qualificação dos espaços e materiais, é importante a qualificação desses espaços para ofertar qualidade na educação infantil. Falei aqui do conhecimento e da disseminação dos parâmetros de qualidade, que é esse, né, novo documento, não é tão novo assim, mas talvez não tenha chegado ainda nos municípios e nas escolas, e também engajar a comunidade escolar. A comunidade escolar tem um papel fundamental, inclusive no sentido dela mesma também poder dar um feedback para a escola, dela mesma dizer o quanto que aquela escola está atendendo ou não às necessidades. Então, não tem qualidade também sem a família e a comunidade escolar. Por fim, eu vou falar rapidamente dos processos avaliativos. Eu não sei como é que eu estou de tempo. Tenho 5, tá. Algumas dimensões, então, para a gente pensar a avaliação da educação infantil, né? E aqui a gente está separando em 2 grandes blocos, né? A avaliação institucional e a avaliação das crianças. Na avaliação institucional, a gente vai olhar para os insumos. O que são os insumos? São os materiais, são os prédios, são os recursos humanos que eu tenho disponíveis, né? E os processos, então, o que de fato acontece? Quais as oportunidades que eu estou promovendo para as crianças na educação infantil, no dia a dia da educação infantil? E aqui eu trago alguns exemplos de instrumento, né? A gente tem os INDICs, que eu acho que todos vocês conhecem, né? É um documento já de 2009, que é um processo de autoavaliação institucional muito importante. É um processo que fortalece a gestão democrática, porque ele é feito com a comunidade escolar e ele leva a reflexões importantes sobre a qualidade da educação infantil. E, por outro lado, a gente tem instrumentos de avaliação externa. Aqui eu trouxe instrumentos clássicos, né? Mas o Daniel vai conversar um pouco mais sobre, imagino, né? Sobre a EAP, que são instrumentos, como eu contei para vocês, daquele estudo, que vai um observador externo à escola, ele tem um protocolo, e aí depois esses dados são pensados não para classificar as escolas, não para punir professor, nada disso. Esses dados são pensados como possibilidades para melhoria do trabalho pedagógico que está sendo desenvolvido. E, por outro lado, né, a gente tem a avaliação das crianças, que a gente entende que tem que ser feita pelo professor, isso está nas nossas diretrizes curriculares nacionais, então o professor tem que fazer processos, né, como processo de documentação pedagógica, para ter ali, de fato, documentado o desenvolvimento do grupo de crianças e de cada criança. E a gente tem também a possibilidade de avaliação externa, que são instrumentos de avaliação, que são estudos que podem ser feitos para avaliar como que está a aprendizagem das nossas crianças. E aí eu queria convidar vocês, porque quando a gente fala em avaliação externa e ir para a escola com um instrumento, a gente olha para a escola como se a gente colocasse uma lupa. E é muito interessante quando a gente faz isso com pessoas das secretarias, porque às vezes as pessoas elas não vão com esse olhar. A gente visita a escola, conversa com o diretor, né, e não enxerga. Então, eu vou convidar vocês, não tem uma imagem certa e uma errada aqui, mas vou convidar vocês para perguntar, né, como que vocês enxergam a qualidade nessas 2 imagens. E a gente não vai ter tempo aqui de muitas participações, mas eu vou falar o que me toca, né? Então, nessa imagem, né, que a menina está no escorrega, a gente vê uma área externa que tem bastante natureza, né? Então, tem uma grama, tem árvore, parece um espaço super amplo. Essa outra imagem, que bom que tem esse espaço externo, mas ele já tem uma grama sintética, a gente vai ver elementos, né, brinquedos de plástico, né, e nos parece um espaço um pouco menor.
é super importante ter área externa, tá? Eu não estou condenando essa aqui. Eu estou dizendo que se a gente consegue ter elementos naturais, e eu acho que o professor Vital falou bastante disso, né, dessa conexão da criança com a natureza, isso é muito positivo para a qualidade da educação infantil. Aqui eu também adoro essas duas imagens, porque elas são um par muito poderoso. Então, a imagem da direita, gente, vocês vejam, ó, são vários brinquedinhos ali que não estão muito organizados, não parecem muito bem organizados, né? E a gente sabe que organizar também os materiais em sala é também um educador, né? Mas esses brinquedinhos, então, são brinquedinhos comprados, né? São materiais comprados e que a gente deve ter na escola, sim. A gente precisa ter esse tipo de material na escola. Mas isso não significa que a gente não possa ter outros materiais naturais, materiais que a gente chama que são materiais desestruturados e que as crianças não tenham, né, a oportunidade de criar a partir deles, né? Então, acho que olhar para essa diversidade é muito importante. E, por último, esses dois momentos aqui, né? Um momento que a professora está ali lendo uma história, contando, interagindo com as crianças, e até num pequeno grupo, que eu acho isso muito interessante também. Não precisa todo mundo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, né? A professora pode estar ali com 2, 3 crianças, e o outro grupo de crianças está fazendo uma outra atividade, está tudo bem, né? Mas a gente tem um momento também, ali na foto da esquerda, de exploração, que eles também estão explorando os livros, eles também estão recontando as suas histórias, e o quanto que isso é importante para a gente promover qualidade. Então, sobre caminhos para os municípios, né? A gente, na Fundação, tem apostado muito nessa avaliação externa, com base na BNCC e nos parâmetros, fomentar também processos de autoavaliação institucional com os indicadores de qualidade da educação infantil ou outros instrumentos. Sempre tem em mente, gente, que a avaliação ela tem que ter um viés informativo, ela tem que informar, ela tem que dar dados, mas ela tem que ser formativa também. Porque a gente só avalia para transformar a realidade. Então, a gente precisa que esse dado chegue de forma que permita ao professor, o diretor da escola, o secretário de educação fazer melhor. E uma coisa que é muito importante, que eu acho que a gente faz pouco no Brasil, que é sistematizar os dados que já existem. Então, a gente já tem dados nacionais, do censo escolar, a gente tem a educação infantil participando do SAEB, e a gente tem dados também que os municípios coletam. Como que a gente sistematiza esses dados e deixa esses dados disponíveis quando a gente está planejando? E aqui eu já vou me despedir, que eu acho que o meu tempo já está esgotado, né? Mas vou me despedir rapidamente, fazendo algumas propagandas aqui para vocês. Então, o primeiro é esse curso que vocês podem acessar na plataforma do Avamec. Foi uma parceria que a Undime teve conosco também, né, apoiando todo esse processo, Undime, a Tricom, Fundação Maria Cecília Sempec e o MEC. E é um curso para gestores, sobre gestão de educação infantil com base nesses novos parâmetros de qualidade. Então, convido vocês, o curso foi lançado ontem, convido vocês a acessarem a plataforma do Avamec. Posso trocar? Posso. Aqui também uma propaganda rápida da plataforma da Fundação de Dados, Primeira Infância Primeiro. Nessa plataforma, vocês encontram dados do município de vocês, tem dados sobre a primeira infância de todos os municípios brasileiros, e é uma ferramenta importante também para esse planejamento e diagnóstico, então convido vocês a acessarem. Série Primeira Infância nos Municípios, também foi uma parceria com a Undime e com tantas outras instituições. A gente criou, então, esse material, que são 6 guias, tem um específico sobre educação infantil, e ele é voltado para o gestor municipal. Então, recomendo a leitura. Vocês conseguem, quem não conseguiu acessar o QR Code, consegue acessar no site da Fundação. E, por último, uma propaganda muito rápida desse estudo que a gente lançou no mês passado, que chama Panorama da Primeira Infância, em que a gente fez uma parceria com o Datafolha, de uma amostra representativa da população brasileira, para entender o que as pessoas sabem e pensam sobre a primeira infância no Brasil. Está muito legal. Acessem também, acho que vai ser muito inspirador. E agradecer demais e pedir desculpas, porque eu passei do tempo, com certeza. Essa para o Daniel.
Bom, boa tarde. Um prazer muito grande estar aqui também com vocês. É sempre difícil falar depois da Bia, né? Ela, além de saber muito, a gente trabalha junto há bastante tempo, então muito do que ela falou vai aparecer na fala também. Queria agradecer ao Jimmy, na pessoa da Jéssica, do secretário Celso também, e em nome deles agradecer a todos os demais dirigentes e equipes que estão aqui. Motivo de muito orgulho para mim participar desse momento. Bom, eu sou do LEPS. O LEPS é um grupo que começou na USP em Ribeirão Preto, né? Na verdade na Faculdade de Economia. Eu sou economista de formação. O LEPS cresceu, é hoje um grupo que se dedica predominantemente à educação. Nós temos também uma pequena pauta com segurança pública, e é um grupo absolutamente interdisciplinar. A gente tem hoje cerca de 100 pesquisadores no Sudeste e no Nordeste do Brasil, né? São 4 escritórios. Enfim, depois, se vocês quiserem conhecer um pouco, vai ter ali os nossos contatos no final. Eu queria começar aqui um pouco falando de qual que é a relação entre esses 3 elementos que me foram propostos, né? Currículo, qualidade, equidade, currículo e avaliação para qualidade e equidade, né? Ou seja, currículo, avaliação e gestão para qualidade e equidade. E vou focar mais em 2 elementos, que é o currículo e a avaliação, e dizendo qual que é a relação deles com qualidade e equidade. E eu acho que a primeira coisa importante para dizer para vocês é para que serve a avaliação, como surgiu a avaliação educacional no mundo. A avaliação educacional não surgiu para punir professor, não surgiu para punir escola, não surgiu para premiar, assim, isso aí foram usos que foram sendo dados depois, não quero julgar se são bons ou ruins, mas não foi a vocação original dessa ferramenta. A avaliação surgiu para garantir direitos, né? As primeiras avaliações que surgiram foram as avaliações feitas pelo professor, como a Bia falou, muito no bojo de países, né, do chamado Novo Mundo, que eram países multiétnicos, e que, na época, os professores é que avaliavam se as crianças estavam prontas para progredir ou não para a série seguinte ou para a fase seguinte. E, como vocês podem imaginar, algumas minorias nunca progrediam, ficavam sempre para trás. E ter critérios objetivos para conseguir fazer essa avaliação foi um primeiro passo para garantir um certo tipo de direito. Depois vieram censos escolares. O do Brasil data dos anos 1930. E começou com a garantia do acesso. Não adianta nada, né, tentar falar que a educação promove desenvolvimento humano se as pessoas estiverem fora da escola. Então a gente precisava, e também ali era um outro problema de garantia de direitos. Aí no mundo, nos anos 1950, surgem as avaliações em larga escala de desempenho, justamente com uma primeira forma de ver se esse direito, se a qualidade desse direito, não apenas o acesso, também atingiu um patamar mínimo, né? O máximo em educação ele é sempre limitado, né? Mas a gente precisa garantir que todo mundo tenha um mínimo. E aí começou também esses processos. E, evidentemente, aqui a gente já percebe, tá certo, uma conexão grande com equidade. Né? A avaliação existe para garantir direitos, especialmente daqueles que costumam ter seus direitos suprimidos. Tá. Qual que é a relação de avaliação com o currículo? O currículo é, dentre os vários documentos educacionais, o documento de referência, o documento líder, onde são enunciados os direitos, para que serve, qual é a função social daquela escola. Não é o único, né? No Brasil a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, tem os referenciais curriculares, as diretrizes curriculares, vai descendo. Mas é ali que são enunciados os direitos. E dessa maneira a avaliação é também uma ferramenta importante de implementação de currículos. Ela existe para garantir direitos e são os direitos que são enunciados nas normas, uma das principais são os currículos. Tá joia? Bom, o que acontece é que a partir dos anos 1980, no mundo, especialmente do lado de cá, né, o mundo ocidental, acontece uma mudança, né, de perspectiva. Né, a chamada política baseada em evidências, né, a política de responsabilização, onde, fundamentalmente, se percebeu que era muito difícil a educação chegar na ponta e customizada para a comunidade que ela atuava, se ela fosse completamente planejada de maneira centralizada. E, a partir disso, né, a avaliação começa a servir também para se fazer grandes combinados de metas e, em geral, isso veio acompanhado de uma descentralização do poder, né, de dar
para os municípios e, no limite, para as próprias escolas, muito mais responsabilidades para discutir o como chegar naquelas metas. E aí, evidentemente, a avaliação assume um papel ainda mais central na política pública. Mas o que é importante com essa introdução que eu estou falando é dizer o seguinte: a avaliação ela existe para apoiar a implementação do currículo. Se ela compete com o currículo, fatalmente ela prevalece num cenário de responsabilização. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, tá certo? Especialmente na educação infantil, onde a discussão de currículo, das normas, ainda está em construção, como a própria Bia falou. Quer dizer, o nosso documento de parâmetros é do ano passado. Tá certo? Mesmo nos outros níveis de ensino, a gente pode discutir bastante se a avaliação está alinhada ou não ao currículo, porque o Brasil construiu o seu sistema de avaliação da educação básica antes de ter grande parte dos seus documentos curriculares prontos. E não à toa que hoje a gente discute bastante se não é o caso da gente rever esse sistema de avaliação. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, de cara, e aqui eu vou, não era o que eu ia falar no início, mas eu quero fazer um desabafo, né? A educação infantil ela sempre teve, o campo da educação infantil, muita resistência à avaliação. Tá certo? Muito por medo de que a avaliação preceda o currículo, de que ela não venha alinhada com as especificidades da educação infantil. Então, são medos legítimos. Mas, na falta disso, num país que adotou uma cultura de responsabilização, isso existe na educação de um modo geral desde os anos 1990, e está chegando cada vez com mais força também para a educação infantil. Se a educação infantil não se posicionar, não escolher, tá certo? Por enquanto, eu acho que ela ainda tem o controle de como deveria acontecer esse processo, né? O que eu tenho visto acontecer em muitos municípios, não sei se vocês compartilham da minha opinião, é que, por exemplo, avaliações diagnósticas do ensino fundamental hoje são compreendidas por muita gente como avaliações de saída da educação infantil e, de uma maneira indireta, tem havido uma responsabilização da educação infantil por objetivos que não necessariamente são coerentes com aquilo que os nossos documentos curriculares, com os documentos normativos da educação infantil preconizam. Isso é, enfim, um chamado para a gente pensar um pouco mais sobre o assunto. Não é uma discussão fácil, é uma discussão espinhosa, mas como qualquer ferramenta, né? Que nem a gente brinca dizendo que uma faca serve para a gente fazer churrasco para matar uma pessoa. Então o problema não está na ferramenta, está no uso que você dá. A avaliação ela surgiu com uma certa finalidade. Ao longo do tempo, a finalidade foi sendo transformada e novos usos para essa ferramenta começaram a ser pensados. Mas esse é o momento que eu enxergo hoje no Brasil e que eu acho que a gente precisa pensar profundamente sobre esse assunto. Tá? Bom, e só mais uma coisa para complicar um pouco, mas, enfim, também compartilhando com vocês algo que a gente vem pensando no grupo. O Brasil ele tem, né, não é tão incomum, né, a educação infantil ser obrigatória, para a escola ser obrigatória, bem mais incomum você ter uma meta de 50% de acesso às creches, tá certo? Mas são escolhas que a nossa sociedade fez. Só que no resto do mundo, quase sempre a obrigatoriedade veio associada com objetivos muito mais explícitos, tais como o início do ciclo de alfabetização ou coisa do tipo. No Brasil, isso não é verdade e, inclusive, também é outro grande tabu para se discutir. Mas faz parte dessa construção normativa dizer com um pouco mais de clareza aonde se quer chegar com a educação infantil. Então, eu acho assim, a gente ainda está construindo isso, acho que houve muito progresso, mas é exatamente nessa espécie de vácuo que eu acho que alguns fenômenos que podem deixar sequelas depois estão acontecendo. Tá? Então, esse é o cenário que eu vejo. Eu vou começar minha fala a partir dessa visão. Sou um defensor da avaliação, como vocês podem imaginar, né? Trabalho nessa seara há bastante tempo, mas eu acho que hoje a gente está no momento de tomar decisões mesmo. Tá? Então, vou falar de assuntos polêmicos, fiquem à vontade, obviamente, para divergir, porque eu acho que é assim que a gente cresce mesmo. Bom, e quais são esses documentos que enunciam esses direitos para nós, né? A gente tem a nossa Lei Magna, a Lei de Diretrizes e Bases, e a partir disso tivemos os referenciais curriculares, depois as diretrizes curriculares, a BNCC e, como a Bia já explorou, os recentes parâmetros nacionais de qualidade e equidade na educação infantil. Nessa construção, a gente observa um padrão, né?
De início, a gente começou a falar cada vez mais de que a educação infantil ela tem objetivos múltiplos, ela busca o desenvolvimento integral da criança. A partir disso, né, os eixos estruturantes, como foi dito, né, são as interações e as brincadeiras, e num crescente, cada vez mais colocando a criança no centro do seu processo, construindo o seu presente e o seu futuro, e não aquele futuro que os adultos projetam para essas crianças. E, finalmente, vieram os parâmetros onde se busca ter indicadores um pouco mais concretos que possam ser acompanhados. Tá joia? Então, é nesse contexto que eu entendo como que a gente deveria construir uma avaliação para a educação infantil no Brasil. E hoje eu vou falar especificamente da avaliação externa, que é aquela que eu tenho trabalhado mais. Isso não é em demérito das outras, eu acho que cada uma tem o seu lugar numa rede de ensino, no sistema educacional. Tá? Mas é o ponto que eu escolhi hoje para falar. Bom, a Bia já adiantou aqui também que quando a gente fala nessa garantia de direitos, a qualidade pode ser avaliada por múltiplos prismas. É difícil da gente dizer o que é mais importante quando a gente fala de educação. Tudo é importante e tudo é interligado. Essa é outra característica que torna muito desafiador fazer política educacional. Se a gente melhora uma alavanca, mas mantém as demais constantes, muitas vezes essa aqui não funciona, porque para ela funcionar eu precisava criar uma ambiência que ela pudesse ser efetiva. Né? Da maneira como a gente tenta organizar o que pode ser avaliado, primeiro, né, a criança ela não vem do nada, ela vem do seu contexto, da sua cultura, tá certo? Então, várias características, né, que ela já traz para a escola moldam também as potencialidades que podem ser exploradas naquele ambiente educacional. Depois a gente tem os insumos, também muitas vezes chamados de condições de oferta, é tudo aquilo que já está na escola antes da criança chegar. Então, é a formação que os professores têm, são as regras que prevalecem naquele contexto, é a infraestrutura, se tem área externa, se os materiais pedagógicos são apropriados, se o mobiliário é apropriado para a altura, para o estágio de desenvolvimento da criança. Tudo isso faz parte dessas pré-condições para que, aí sim, digamos, o fenômeno educacional que está nas interações, que está nas brincadeiras, está nesses processos, tá certo? Que é quando a criança chega e interage e recebe oportunidades novas, propicia várias condições para que ela atinja o seu pleno desenvolvimento. E, finalmente, a gente também pode explorar quais são os desfechos desse processo. A criança passa por uma transformação. Que transformação é essa? Essa transformação aconteceu para todos? Quando a gente fala da avaliação de desfechos ou de resultados, o nosso interesse principal é saber se não está ficando ninguém para trás. De novo, né? Outros usos punitivos nunca foram a motivação original para se verificar isso. Mas, por exemplo, é porque existe avaliação de desfechos que a gente sabe que depois da pandemia os diferenciais de aprendizagem entre brancos e negros no 5º ano aumentou. E a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. As diferenças que a gente não enxerga são muito difíceis da gente conseguir atuar em cima. Tá legal? Então, vou falar primeiro de um instrumento que a gente desenvolveu em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é a EAP, já foi mencionado aqui, Escala de Avaliação dos Contextos de Aprendizagem dedicados à primeira infância. Né? É um instrumento que herda inspirações de muitos daqueles que a Bia já apresentou, da ITERS, da ECERS, do CLES. Na verdade, no processo de construção do instrumento que precedeu a EAP, né, que foi uma iniciativa... deixa eu passar aqui, depois eu volto para lá. Então, lá em 2014, começou uma ampla iniciativa global liderada pela Unesco, pela Unicef, Banco Mundial, vários outros parceiros, que simplesmente chamaram todos os autores de instrumentos clássicos para sentar numa mesa, contar o que eles aprenderam sobre a educação infantil nesse período e tentar, a partir disso, construir uma proposta de um instrumento que pudesse aterrissar em larga escala em países em desenvolvimento como o nosso. Aqui no Brasil, a gente passou por uma profunda revisão desse instrumento, né, de observação, especialmente de observação direta do contexto, e para fazer o alinhamento com os nossos documentos, com os nossos direitos, com a base, e mais recentemente a gente agora tem trabalhado muito em mostrar o quão alinhado estão ou não estão esses instrumentos com os parâmetros nacionais de qualidade também. Aqui então vou passar rapidamente. Qualquer instrumento ele tem
oculto um currículo, né? Ele é inspirado num currículo, né? A EAP não é diferente, ela é inspirada especialmente nesses 5 pilares. Então, uma aprendizagem baseada no brincar, oportunidades adequadas e contextualizadas de aprendizagem para todas as crianças, um professor que olhe as individualidades, que esteja de prontidão para oferecer aquele empurrãozinho, aquela pequena ajuda para a criança quando ela está prestes a dar um salto no seu processo de desenvolvimento, e um ambiente dialógico, né? Uma interação dialógica marcada por perguntas não apenas fechadas, mas também abertas, onde uma pergunta que um adulto faça não tem uma resposta prevista e, portanto, espera-se construir a partir dali uma interação também com a criança. Bom, a EAP ela é constituída principalmente por um roteiro de observação direta da sala de aula, e isso dura entre 3h30 e 4 horas, e ela vem acompanhada de uma entrevista com professores, com diretores, e também, de maneira complementar, mais recentemente, também entrevista com as famílias, onde elas podem contar para nós como é a relação delas com a escola. E está hoje disponível para a segunda etapa da creche e para a pré-escola, ou seja, para as faixas etárias entre 2 e 5 anos de idade. Aqui são as dimensões que a EAP cobre, tá certo? Hoje ela já foi aplicada em pelo menos 60 redes educacionais brasileiras, 47 pelo nosso grupo, né? Mas que a gente tem conhecimento pelo menos outras 13, e ela cobre, inclusive, esse aspecto, currículo, interações e práticas, que compreende muito desses processos, dessas interações e desse brincar que a gente preconiza. Um segundo instrumento que a gente desenvolveu, como já foi adiantado, é o INAP, né? Um instrumento de avaliação das aprendizagens na primeira infância, calibrado para avaliar as aprendizagens ao final do ciclo de educação infantil, ou seja, crianças de 5 anos de idade, mas próprio para conseguir avaliar as aprendizagens a partir dos 3 anos. Tá? E o INAP ele traz algumas inovações com relação a estratégias avaliativas tipicamente usadas na educação infantil anteriormente. Por exemplo, ele não é uma folhinha que você dá para a criança que se parece com uma prova, ela faz e vai embora. É um livro de história que você senta e conta junto com a criança, e ao longo dessa história vão aparecendo desafios, a criança se engaja, e eu prometo para vocês, quer dizer, o índice de engajamento é acima de 98% com esse livro, e dentro de uma rubrica que não tem certo e errado, não é aprendeu ou não aprendeu, mas ele tem por trás uma expectativa de um currículo em espiral. As rubricas elas investigam com que profundidade a criança se envolve com cada um desses desafios. Então não tem um acertar ou errar. Tá? Eu vou passar rapidamente, porque o tempo está curto mesmo, mas ela cobre 4 macroaprendizagens que foram construídas a partir de uma leitura criteriosa que alguns especialistas fizeram a partir da BNCC, tá certo? Para tentar resumir. Então, a BNCC tem 6 direitos de aprendizagem, 5 campos de experiência e diversos objetivos de aprendizagem. A gente sintetizou nessas 4 macroaprendizagens: expressão e comunicação, autoconhecimento, autocuidado e autonomia, imaginação, investigação, transformação e criação, empatia, autorregulação, envolvimento e cooperação. Tá? E aqui é apenas uma figura para mostrar o alinhamento com a BNCC e uma comparação com outros instrumentos bastante usados ao redor do mundo, em termos do alinhamento que ele tem. E aqui tem uma amostra, né, de uma atividade. Então, ao longo da história, enfim, eu estou olhando um monte de catavento, mas a história é uma criança são 2 crianças, quebra o catavento de uma delas e o amiguinho fica comovido e entra numa floresta para tentar resolver essa situação, e no meio da história ele acha um baú, dentro do baú tem as peças de um catavento, ele primeiro precisa aprender a abrir o baú, e aí ele faz uma dobradura e sai com o catavento. Tá? Então, isso é um resumo de como que a gente faz essa história, que é uma das partes do livro. E finalmente, na última parte aqui, eu trouxe algumas figuras que marcam o que a gente aprendeu com esses 14 anos de avaliação externa na educação infantil, promovidos pelo LEPS, muitos dos estudos em parceria com a Fundação Maria Cecília. Tá? Aqui é um dado que vem de uma capital brasileira, que a gente avaliou, e o que a gente avaliou, para tentar contar um pouco para vocês, é o seguinte: cada uma dessas barrinhas ela tem 3 cores. A gente pegou uma oportunidade de aprendizagem associada com a contação de história para a criança, leitura de livros de história para as crianças. Tá? Em azul, é o percentual das turmas onde essa atividade não foi
realizando, onde a gente não observou essa atividade no intervalo de 3h30, que deveria ser uma atividade bastante comum, né? O laranja é quando ela aconteceu, mas ela aconteceu de uma maneira mecânica. A criança ficou passiva no processo, pedagogia da transmissão, como a Beatriz colocou aqui antes, e, enfim, quer dizer, até aconteceu, mas não aconteceu da maneira como os nossos documentos preconizam. E, em verde, ela aconteceu com uma interação dialógica, com oportunidade de protagonismo para a criança, entre outros aspectos considerados qualificados de prática pedagógica. Cada uma dessas barrinhas mostra como que a distribuição desses 3 tipos de qualidade da oportunidade aconteceu para crianças filhas de mães com diferentes escolaridades, porque a educação da mãe é uma dos melhores marcadores da condição socioeconômica da família. E o que a gente observa é que entre os filhos das mães que tinham menos que 4ª série, em 90% das turmas que a gente viu, onde essas crianças não tiveram oportunidade de ter leitura de livro de história para elas. Nas 10% onde isso aconteceu com essa pedagogia menos qualificada. E a gente vai acompanhando a distribuição, a desigualdade social do Brasil e percebe que mesmo dentro da rede pública existe muita desigualdade. Quase sempre a gente acha que a desigualdade de oportunidade na educação está porque os filhos dos ricos vão para as escolas particulares, a Bia trouxe aqui um recorte, mas não, muito está dentro das próprias redes. E a gente precisa investigar isso e saber por que isso está acontecendo, né? Esse é um dos usos apropriados de avaliação, é entender como que esses direitos estão chegando de maneira muito diferente. Entre parênteses, na minha tese de livre docência, eu tentei investigar justamente o que explicava a diferença de desempenho ao longo do Fundi 1 entre filhos de mães que tinham pelo menos ensino médio e menos que ensino médio. Tá? Isso não quer dizer que eu acho que a educação infantil só serve para preparar para o fundamental. Mas uma coisa muito interessante é que 70% da diferença entre esses 2 grupos podia ser explicada pela educação infantil. 24% pelo acesso, algumas crianças não tinham passado enquanto outras tinham, e 50% pela qualidade. Porque daqueles que tinham oportunidade, tinham acesso à educação infantil, o que era oferecido era muito diferente. A nossa sociedade pressiona bastante pelo acesso. A gente ainda tem muita coisa por fazer. E fez muito nesses últimos tempos, tá certo? Conquistou muita coisa. Mas essa discussão de qualidade ainda é algo que está por ser construído, né? E por isso que eu queria trazer um pouco essa discussão que a Bia começou aqui, porque eu acho que é uma das fronteiras que a gente precisa explorar, especialmente agora que a gente está no momento de discussão de novos documentos. Um outro, parecido com o anterior, diz respeito a interações negativas, ou seja, houve interações verbais ou físicas negativas naquelas 3h30. Como que isso varia pela educação da mãe? Os filhos das mães que tinham menos que o ensino fundamental 1 completo, mais de 50% estavam em salas onde se presenciou pelo menos uma agressão contra a criança. Isso não quer dizer que tenha sido o próprio filho dessa mãe, mas ele estava numa sala onde isso aconteceu. E quando a gente vai vendo dentro dessa rede, entre os filhos das mães que tinham pós-graduação, esse número cai ali para menos de 30%, que ainda é bastante alto. Tá? Mas só para trazer um pouco algumas coisas que a gente consegue aprender avaliando esses processos e que talvez a gente não soubesse antes ou ainda saiba muito pouco. Aqui também, já estou chegando no fim, uma figura para mostrar que esse diferencial de aprendizagem ele aparece já na educação infantil. Aqui a gente usa um instrumento que não é esse livro que eu mostrei para vocês, era um instrumento estrangeiro, que na época o nosso ainda não estava pronto, é o que a gente tinha disponível. Então, vocês vão olhar termos que a gente não usa mais, né? Linguagem, alfabetização, matemática, que eram os termos que estavam nesse instrumento. No final da pré-escola mostra também, né, a diferença de desempenho quando a gente olha os filhos das mães que nunca estudaram até os filhos das mães que tinham ensino superior completo. Tá? Evidentemente, a gente pode discutir, eu acho que cada rede tem que ter autonomia para discutir quais são esses objetivos. Mas o fato é, o que essa figura nos mostra, né, não é relacionado especificamente a ser linguagem e alfabetização. A gente podia fazer esse mesmo exercício para várias outras
dimensões aqui. É o tamanho da desigualdade que existe já no final da pré-escola, tá certo? E a gente precisa ver o que faz com isso, tá certo? Assim, não fazer nada também é uma opção, mas eu acho que ela traz consequências lá na frente. Né? Aqui mesma coisa no caso de matemática. E aqui uma associação que a gente conseguiu construir nessa época entre qualidade e esse desenvolvimento medido por essas duas dimensões. Então, o que a gente tem aqui são crianças que estavam em turmas de baixa, média e alta qualidade, né? Ou seja, práticas pedagógicas, né? Alta é aquela que coloca a criança no centro do processo de aprendizagem, assim por diante. A baixa é aquela que é uma pedagogia puramente transmissiva, né? E o que a gente percebe é que, sim, né, essas oportunidades elas têm um reflexo concreto na transformação pela qual a criança passa ao longo da educação infantil. A gente está falando de dimensões que são, sim, muito importantes. O que está nos nossos documentos não está lá à toa. Tá? Vou, só para tentar não transmitir uma mensagem equivocada aqui, dizer para vocês o seguinte, tá? Porque eu acho que a discussão de avaliação, especialmente no contexto que eu enxergo hoje, vem muito acompanhado do debate do compromisso com a alfabetização. Os estudos têm mostrado, cada vez mais no mundo inteiro, que você não tem ganho nenhum. Ou seja, o processo de alfabetização ele tem uma parte que tem a ver com a decodificação, né, que, digamos, está mais associada com essa automatização da leitura, né, e o domínio, tá certo, da estrutura da linguagem, e um outro com compreensão e interpretação. A maioria das metodologias, ou dos países, né, dos estudos, mostram que para a língua portuguesa, que é uma língua de profundidade ortográfica mediana, em 1 ano e meio ou 2, se a criança teve contato, se ela pegou gosto, se ela foi familiarizada com o processo de leitura e de escrita, em 1 ano e meio ou 2, você dá conta de fazer o processo de decodificação completamente. E você também, um outro dado, não tem nenhum ganho em antecipar essa fase. Dizendo o que para nós com isso? Né? Porque eu não queria passar com isso a impressão que a gente precisasse trabalhar a linguagem e alfabetização já na educação infantil. Mas o que a gente pode trabalhar é a inserção na cultura letrada, tá certo? É a familiarização com portadores, com livros, tá certo? É gostar de história, gostar de contar história, de ouvir história, ampliar o vocabulário, entender através da dramatização da música, de outras oportunidades, as entonações e os elementos da língua. Tá? Era isso que eu acho que eu tinha para trazer para vocês, e aqui estão alguns dos nossos contatos. Obrigado. Agradecemos as ricas contribuições da Beatriz e também do Daniel. E realmente a gente fica bastante provocado a aceitar uma grande realidade. Se queremos ter uma educação com qualidade e equidade para todos, precisamos compreender a importância da avaliação dentro desse processo. Foi dito que a avaliação é base da equidade. E ela é base da equidade quando, através da avaliação, temos diagnóstico. E somente com diagnóstico podemos ter tomadas de decisões extremamente importantes. E como é importante para nós, educadores, nos depararmos com dados reais e, acima de tudo, com caminhos possíveis para os municípios. De tantas riquezas que foram trazidas nessa mesa, ter caminhos possíveis para os municípios para que a gente consiga colocar em prática efetivamente as questões que envolvam parâmetros de qualidade e equidade na educação infantil é fundamental.